Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui falando sobre transformação, sobre limitações, sobre o segredo do sucesso. E hoje eu trouxe aqui para vocês uma parte do livro Mais Esperto que o Diabo, a introdução do primeiro capítulo. Eu fiz um resumo e vim compartilhar com vocês aqui esse resumo que eu fiz. Eu vou estar lendo aqui, que eu achei interessantíssimo para quem gosta aí de livros, de compartilhar conhecimentos. E vamos fazer alguns comentários aqui para a gente conseguir transbordar informações importantes, relevantes para o nosso dia a dia. Eu coloquei o título do Segredo do Sucesso: Como Transformar Limitações em Força. Então, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: vocês já perceberam, mesmo sabendo que aquilo que precisa ser feito, a gente sabe o que precisa ser feito e muitas vezes a gente insiste em não agir. Vocês acordam de manhã, já tem um objetivo traçado, você sabe o que tem que fazer, só que você não age, não faz nada para iniciar, dar aquele primeiro passo. E a gente percebe que as dúvidas, elas surgem repetidamente, a gente sempre tem dúvida. E muitas pessoas, às vezes não notam, que as soluções para essas dúvidas também são recorrentes. Nós temos dúvidas e já temos as respostas de forma recorrente. Por exemplo, a falta de dinheiro não é problema em si, mas a consequência de outros fatores, certo? Então, para atingir aí o que a gente chama do mundo de abundância, onde a única limitação é que a gente mesmo se impõe, nós precisamos decodificar os nossos hábitos, os nossos princípios e também pensamentos, principalmente a gente decodificar hábitos, princípios e pensamentos daquelas pessoas que já têm a prosperidade, as pessoas que prosperam de forma mais natural. A gente tem que começar a identificar quais que são essas ações, o que essas pessoas fazem com relação aos seus princípios, os hábitos dessas pessoas principalmente, quais os pensamentos. Curiosamente, nós aprendemos mais sobre o sucesso através dos nossos fracassos, quando a gente erra. Podemos chamar de fracassos, de perdas, derrotas temporárias, não fracassos, pois essas derrotas temporárias que nos ensinam o que a gente não deve fazer. O sucesso, ele não é uma força separada, mas é uma energia que podemos chamar que é intangível dentro de cada um de nós. Podemos chamar isso de outro eu. Parece que é uma outra personalidade que está dentro da gente. Que essa força que a gente tem quando a gente encontra esse outro eu, ela se manifesta e principalmente em momentos de crise, quando somos forçados a mudar os nossos hábitos e pensar em novas estratégias para superar desafios. Ou seja, quando nós temos derrotas temporárias, a gente acessa o outro eu e vai forçar a gente a mudar os hábitos que não estão sendo hábitos ali, que está fazendo a gente ter sucesso. O mais interessante é que nunca estamos tão próximos do sucesso como nos momentos em que nós achamos que fracassamos. Nesses instantes, somos forçados a fazer o quê? A pensar, a mudar os nossos hábitos principalmente. Se você se comprometer a pensar com clareza e persistência, perceberá que o fracasso é apenas um sinal para a gente traçar um novo plano, uma nova direção, porque aquela rota, aquela direção não está dando certo. A gente não tem que mudar o nosso objetivo, apenas mudar o plano. Grande parte dos verdadeiros fracassos vem das limitações que nós mesmos criamos. A coragem de dar um passo a mais pode levar a revelar aonde a gente está errando. Eu te pergunto, você que está assistindo esse vídeo, está em busca da felicidade? Então, aprende essa lição. Você só vai encontrar alegria ao ajudar os outros a encontrar a alegria deles. Quando a gente faz isso, a gente tem um retorno de gratidão daquela pessoa que vai aumentar a nossa frequência de energia. Muitas das adversidades que enfrentamos, de fato, são enriquecedoras, em alguns casos até lucrativas. Quando a gente está com algum problema, não podemos entrar em desespero. Temos que dar o próximo passo para a solução. E ela vai vir naturalmente. Quando a gente consegue achar a solução para um problema grande, isso faz com que a gente consiga prosperar. Quando a gente tem medo, é a mesma coisa de uma areia movediça, que quanto mais a gente pisa, mais a gente vai afundar.
algumas experiências são difíceis da gente descrever. Essas experiências elas têm que ser vividas e sentidas, ou seja, pessoas que são prósperas, que têm sucesso, elas passam por essas experiências. E a gente não pode querer ter o resultado dessas pessoas sem pagar o preço que elas pagaram. Este é o nosso teste. A gente às vezes é reduzido ao essencial para que a gente possa descobrir o nosso outro eu. É importante entender que é na crise que um homem se revela. Quando está tudo bem, é muito fácil. E nas crises? Quando acontece a crise, que o outro eu nosso é revelado. E aí a gente tem a chance de conseguir ter resultados significativos. 2 impulsos guiam o nosso caminho: o medo e a fé. Mantenha as portas da sua mente hermeticamente fechadas contra pensamentos que tentem limitá-lo. E assim você vai estar protegido. Livre-se do medo. Quando vier pensamentos de medo, de insegurança, cancele rapidamente. Confie que, quando você precisar de recursos, eles virão até você no momento certo. Importante, a entidade fé, que agora conduz o nosso ser, o seu ser, não faz milagres. A fé é importante, mas a gente precisa agir. A fé também ela não vai contra as leis da natureza. Ela vai guiar a gente de forma que vai fazer você invocar através de pensamentos inspiradores que vai ajudar a gente a realizar os nossos planos de forma mais natural e lógica possível. Só que vai nos dar aquele sexto sentido que a gente vai ter para agir. Se a gente não agir, não vai acontecer nada. A fé apenas vai nos dar os impulsos de pensamentos inspiradores. Tenha sempre em mente que seu outro eu não fará o trabalho por você. Ele apenas vai guiar inteligentemente no caminho para conquistar os seus objetivos. Ele começa sempre como o maior desejo que você tem dentro aí do seu coração. Mantenha a dúvida, o medo e as preocupações fora de sua mente e deixe essa força transformadora te levar até o sucesso. Esse é o recado que eu queria dar para vocês hoje, o segredo do sucesso, como transformar limitações em forças. Então, independente dos problemas, das preocupações do nosso dia a dia, nós temos que dar o primeiro passo. E sempre que vier um pensamento negativo, afaste e pense em coisas positivas. Transforme essa energia ruim em uma energia que vai fazer você avançar, você prosperar. E importante, é na crise que se conhece os homens. Quando acontece alguma adversidade nas nossas vidas, nós temos que planejar como sair delas, dar o próximo passo. Às vezes são grandes problemas, grandes desafios, porém é como se fosse uma escada. A gente precisa de dar o primeiro passo, ou seja, subir o primeiro degrau. Se eu estou subindo uma escada de 10 degraus, não tem como pular do primeiro até o 10º, eu tenho que ir para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o sexto. Ou seja, a dica de hoje, independente do desafio, dê o próximo passo. Às vezes, outros problemas maiores dentro desse desafio, eles vão se resolver por si só, a partir do momento que você age de forma positiva, de forma ordenada, de forma planejada e seguindo aí a sua intuição, que é fundamental para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos. Muito obrigado a todos, um forte abraço.